Capítulo 14. O Merkaba e os Siddhis. Nos dois últimos capítulos definimos o fluxo de energia e o campo do corpo de luz humano. Demos também instruções sobre como ativar o Merkaba humano. Quando essas informações forem apresentadas pela primeira vez no curso Flor da Vida, presumia-se que os participantes encontrariam o próprio caminho para o seu eu superior e que o seu eu superior os instruiria sobre o conteúdo deste capítulo, e é claro, sobre muitos mais. Isso aconteceu com algum deles, mas apenas numa porcentagem reduzida. A maioria nunca entendeu realmente o que era o Merkaba e como usá-lo. Em outras palavras, como meditar dentro dele. Por essa razão foi criado o curso seguinte sobre a Terra e o Céu, para ajudar os alunos a compreender melhor e vivenciar o significado e o propósito do Merkaba. Nesse capítulo, apresentaremos a vocês os fundamentos básicos para auxiliá-los a começar. Mas ainda é essencial que se conectem conscientemente com seu eu superior a certa altura para descobrir realmente o seu propósito na vida. Na Flor da Vida, ensinamos apenas como ativar o Merkaba, e muitos participantes pensaram que aquilo era tudo. Eles pensaram que era a meditação, mas eles simplesmente não entenderam. O Merkaba é o padrão pelo qual todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas. Não há exceções. Assim, o Merkaba tem infinitas possibilidades. Outros usos do Merkaba. Geralmente se acredita que o Merkaba é o veículo para a ascensão. E sim, é verdade. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é tudo o que existe. O Merkaba pode absolutamente ser qualquer coisa, dependendo do que a consciência dentro do Merkaba decida. A única limitação que ele tem depende da memória, da imaginação e dos limites, padrões de crenças existentes na consciência. Na sua forma mais pura, a única limitação desse Merkaba tetaédrico é que ele não pode fazer o espírito atravessar o grande vazio ou passar pela grande parede para entrar na oitava seguinte das dimensões. Essa ação requer que a pessoa abra mão da sua individualidade e esteja disposta a fundir-se com pelo menos outro espírito para formar um tipo especial de Merkaba, o qual definitivamente não é necessário conhecer neste momento. Se o ego humano decidir que vai usar o Merkaba de maneira negativa, para fazer mal, controlar os outros, obter lucros pessoais, ou para fazer qualquer coisa que não esteja em integridade ou que não esteja fundamentada nas imagens mais puras do amor, então esse ego aprenderá uma dura lição. Muitos tiveram, incluindo Lúcifer. Deus sabia que isso aconteceria e organizou o universo de tal maneira que isso não pudesse acontecer, pois o Merkaba precisa de amor para manter-se vivo. Tão logo o Merkaba seja usado erroneamente, ele começa a morrer. Muito rapidamente o seu superior entra em ação e a pessoa é presa ou detida e deve esperar para prosseguir na escala ascendente da consciência até aprender a lição do amor. Não subestimem o que acabei de dizer, ou vocês simplesmente irão desperdiçar o seu tempo. No capítulo 17 falaremos sobre o que aconteceu quando Lúcifer descobriu que não poderia manipular o Merkaba. O Merkaba é muito parecido com um computador. Se a pessoa simplesmente acionar o seu Merkaba e não fizer nada mais, então será como comprar um computador de alta tecnologia com um potencial super avançado, sem carregar nenhum programa. Simplesmente o computador fica ali sobre a mesa zumbindo à toa, mas não realiza nada. Só quando se carrega o programa é que o propósito do computador é alcançado, e o programa que você escolher determinará a natureza do seu uso possível do computador. Essa não é uma analogia perfeita, mas está próxima. É verdade,
Só por acionar o seu Merkaba, ele alerta o seu eu superior e o processo de despertar começa. Mas finalmente você deve conectar-se conscientemente com seu eu superior para carregar o significado e a finalidade superiores para realizar o seu propósito na Terra. O objetivo desse capítulo é ajudar vocês nesse processo. Meditação. Normalmente julgamos que meditação é fechar os olhos e ir para dentro de si, o que em última análise nos leva à realização pessoal. O sentido é esse, mas a meditação também pode acontecer quando os olhos estão abertos, com uma perspectiva mais ampla. Podemos ver que toda a vida é meditação. A vida é uma escola de recordação. Se vocês entrarem em contato com seu eu superior, as instruções dele os levarão a uma meditação significativa e à realização pessoal. Esse é o caminho ideal. Entretanto, se vocês não fizerem contato, nesse caso poderão usar as modalidades tradicionais de técnicas de meditação, como a Kriya Yoga, a meditação Vipassana, a tibetana, a taoísta e etc. Pode usar essas modalidades de meditação e praticar o Merkaba ao mesmo tempo sem problemas, desde que o mestre com quem estejam aprendendo não se importe. Se o seu mestre disser que não pode usar outro método com o Merkaba, então vocês devem ou seguir as instruções dele, ou encontrar outro mestre que quiserem para continuar com o Merkaba. Agora, quando se aprende a meditação, seja qual for o método, surge um nível particular de consciência. É inevitável. Isso tem a ver com a relação entre os mundos interior e exterior. Começa-se a perceber que tudo é luz e tem início a fase milagrosa. Os Siddhis começam a manifestar-se. É esse estágio de desenvolvimento que vamos discutir aqui, porque é o estágio que, quando dominado, é seguido de perto por uma compreensão do significado e do propósito da vida. Também é um estágio em que o mundo todo está começando a entrar. Devemos entender e iremos. Os Siddhis, ou os poderes psíquicos. O que é um Siddhi? Essa é uma palavra hindu que significa poder. Mais precisamente, significa poder psíquico. Os Siddhis são considerados por muitos mestres hindus como um aspecto da consciência pela qual devemos passar, mas normalmente são considerados perigosos. Por quê? Porque é muito fácil ter a espiritualidade perdida nessa região da consciência quando não se transcendeu o ego, na ocasião em que se chega a essa região. O ego pode tornar-se tão carregado pela experiência Siddhi que se esquece de que é para Deus que está retornando. Ele pode até mesmo pensar que ele, o ego, é Deus. Ainda assim, essa experiência não pode ser ignorada ou evitada. Devemos ter o domínio desse nível de consciência. Portanto, quando eu falar sobre os Siddhis, por favor, lembre-se de que estou falando deles para que vocês possam ter o domínio sobre eles, não para usá-los para obter ganhos pessoais ou para aumentar o ego. No início, quando os anjos me ensinaram sobre como fazer o Merkaba em 1971, comecei a ter umas sensações estranhas que não conseguia explicar. Muitas vezes, quando me encontrava próximo ao equipamento elétrico, especialmente quando o disco do Merkaba surgia de repente na 16ª respiração, eu estourava ou queimava um equipamento elétrico que estivesse próximo. Isso aconteceu ao longo de quase 15 anos. Eu pensava que fosse apenas um efeito colateral e que não podia fazer nada a respeito. Isso também começou a ficar muito caro com o passar do tempo. Perdi muitos televisores, rádios e outros equipamentos elétricos. Um dia, por volta de 1986, eu estava trabalhando com Tote nas minhas meditações. Aconteceu de eu ter viajado ao Havaí. Sentei-me em um círculo com alguns amigos para meditarmos juntos e eu estava sentado perto de uma parede que tinha um interruptor de luz diretamente acima da minha cabeça. No mesmo instante em que fiz surgir o disco na 16ª respiração, o interruptor na parede atrás de mim estourou
e começou a pegar fogo. Rapidamente precisamos cavar um buraco na parede e inundá-lo com um extintor de incêndio. Fiquei muito sem graça. Havia muitos anos vinha sendo perseguido por aquilo. Assim, logo depois de apagarmos o fogo, fui para o quarto ao lado e chamei Totti na minha meditação. Pensei que talvez ele pudesse explicar o que havia de errado. Perguntei-lhe o que eu poderia fazer. Ele simplesmente respondeu: "Não precisa fazer nada. Diga ao seu Merkaba para não interferir mais com os campos elétricos." O meu primeiro pensamento foi: é mesmo? Assim tão simples? Portanto, ali mesmo, naquele momento, eu disse ao meu Merkaba para não interferir mais com os campos elétricos. E aquele foi o fim dos meus problemas elétricos e o início da minha compreensão dos Siddhis associados ao Merkaba. Os Siddhis nada mais são do que comandos para fazer alguma coisa. E se forem certos, essa coisa acontece. Se der um comando ao seu Merkaba, o seu Merkaba vai continuar a executar aquele comando para sempre, até você mandar parar, mudar ou alterar o comando com a sua intenção. Entendo que isso é fácil de dizer, mas difícil de entender mesmo. Farei o melhor que puder para explicar. Programando cristais. Os computadores são feitos de cristais, e tanto os computadores quanto os cristais têm traços semelhantes ao Merkaba. A programação dos cristais é exatamente semelhante ao que poderia ser chamado de programação do Merkaba. Escreveram-se muitos livros sobre as possibilidades e técnicas de programação de cristais. Como eu disse antes nesse trabalho, tudo na energia psíquica baseia-se em duas coisas: atenção e intenção. Também diz que os cristais são seres vivos. Eles podem receber e enviar frequências e até mesmo ondas complicadas a qualquer lugar dentro do campo eletromagnético. E isso inclui os nossos pensamentos, emoções e sentimentos humanos. Lembram-se do primeiro rádio, um aparelho de cristal? Ele não era mais do que um fio tocando um cristal de quartzo natural em um determinado ponto. O cristal captava o sinal e podíamos ouvir o som através do alto-falante do rádio. Marcel Vogel foi um grande cientista que trabalhava nos laboratórios Bell. Ele foi o autor de mais uma centena de patentes importantes, incluindo a invenção do disquete. Esse foi um homem que conhecia os cristais e os computadores com uma profunda compreensão científica. A certa altura da sua vida, pouco antes de morrer, ele mencionou o número de programas que um cristal natural poderia armazenar de uma só vez. Ele disse que o cristal só podia guardar tantos programas quantas fossem as facetas na extremidade do cristal. Na época achei isso inacreditável e decidi provar ou refutar essa informação. Entrei em contato com um cientista que eu conhecia, Bob Dretsch, e fizemos um experimento simples para ver se era verdade. Colocamos um cristal de quartzo sobre o balcão do laboratório com um receptor de sensor do scanner de emissões moleculares, EEM, voltado para o cristal para captar as emissões de micro-ondas e enviá-las através de um programa especial feito ali mesmo para o computador para serem analisadas. Bob apresentava a tela enquanto eu programava o cristal com os meus pensamentos. Os nossos pensamentos são ondas EM longas que se transmitem no espaço e podem ser recebidas por equipamentos científicos. Então, por que não introduzi-las em um cristal para serem recebidas assim como um sinal de rádio? É claro que Bob não sabia o que estava pensando, portanto, aparentemente ele teria de confiar no que eu dissesse a ele quando fizesse. Mas não era esse o caso. No instante que eu programei o cristal com um pensamento, a ideia do amor, Bob percebeu uma mudança imediata na assinatura de ondas senoidais na tela dos comprimentos de ondas mais curtos. Não demorou muito para que Bob pudesse dizer-me instantaneamente quando eu programava o cristal, apagasse ou removesse um programa simplesmente dizendo ao cristal para fazê-lo. Eu não conseguia enganá-lo. Colocava 3 programas e tirava 2, e Bob viu os 3 sinais acrescentados na assinatura de ondas senoidais, e então via 2 sinais sendo removidos.
Ele me acompanhava com perfeição. Também fomos capazes de confirmar a afirmação do Sr. Vogel, de que um cristal guarda tantos programas quantas forem as facetas na sua extremidade. Tão logo que excedia o número de faces do cristal, os sinais não mostravam mais a assinatura de onda senoidal. O cristal simplesmente não aceitava ou não podia aceitar. Fiquei maravilhado. Com esse experimento, acredito que podemos ver que os cristais podem guardar pensamentos, e emoções e sentimentos, e que podem enviá-los. O seu Merkaba não é diferente. Na verdade, a natureza dele é até mais cristalina, uma vez que ele usa algumas geometrias usadas nos cristais para estruturar os seus átomos. Qualquer que sejam os pensamentos, emoções ou sentimentos que vocês emitam, com a sua atenção no Merkaba e a sua intenção de colocá-los no Merkaba, eles serão recebidos pelo seu Merkaba, que continuará a enviá-los para sempre até que você impeça. E ninguém, nem mesmo Lúcifer, pode deter nem alterar os seus programas no Merkaba a não ser você. A menos, é claro, que você tenha um programa que diga que os outros podem fazer isso. Uma diferença entre os cristais e o Merkaba é o que o Merkaba não tem limites sobre quantos programas ele pode armazenar. De qualquer maneira, essa parece ser a verdade. Coloquei uma imensidade de padrões de programas no meu Merkaba e ele funciona perfeitamente. Se houvesse um limite, sei com certeza que não é um número pequeno como 6 ou 8 como encontrei nos cristais. Programas do Merkaba. A programação do Merkaba e de toda a energia psíquica é muito interessante. Acontece conosco todos os dias, mas poucas pessoas a veem pelo que ela é. Gostaria de contar-lhe umas 2 histórias antes de começar essa parte. Penso que elas ajudarão a explicar a natureza desse assunto. Entretanto, vou começar com uma definição. Maneiras de manifestar o vinho. Digamos que vocês quisessem um determinado tipo de vinho francês ou alguma coisa específica assim. Trata-se do seu vinho predileto e vocês pensam: eu realmente gostaria de ter essa garrafa de vinho em especial aqui. Vocês a veem na sua cabeça, a sua boca se enche de saliva e vocês a desejam fortemente. Vocês querem o vinho, mas não sabem onde encontrá-lo. Bem, vocês podem produzir o vinho no nível 3ª dimensão. Podem plantar as videiras, esperar vários anos para que deem os frutos, colhê-los e espremê-los. Depois esperar 10 anos mais ou menos para o vinho envelhecer antes de ter a sua garrafa pronta. Isso pode ser um tanto difícil e um pouco lento, mas se for isso que aceitarem como a sua realidade, então podem fazer isso. Ou vocês podem ir até a loja e comprar uma garrafa de vinho que desejam. Ou vocês podem simplesmente sentar-se e ficar pensando no vinho, e alguém entra na sala com a garrafa e diz: tem uma garrafa sobrando, você quer? E colocá-la sobre a sua mesa. Se isso acontecesse apenas uma vez, você diria: puxa, mas que coincidência fantástica. Mas se toda vez que vocês pensassem em alguma coisa, a coincidência acontecesse, depois de algum tempo vocês começariam a pensar: ei, que estranho, sempre que eu penso em alguma coisa, quero alguma coisa ou preciso de alguma coisa, ela simplesmente acontece. Finalmente, as coincidências levariam vocês a perceber que definitivamente existe uma ligação entre o que vocês pensam e sentem e aquelas coincidências. Muitos de vocês neste caminho sabem exatamente do que estou falando, pois esse é o começo do caminho espiritual. Isso então leva vocês ao próximo passo dos CIDs, quando vocês começam a explorar exatamente como fazem essas coisas acontecerem e como podem fazê-las acontecer de propósito em vez de parecer acidental. E isso leva a praticar ações como Jesus fez quando transformou a água em vinho. Nesse caso, pega-se um elemento e transforma-se em outro. Assim, vocês provam a si mesmos e aos outros que o que vocês acreditam sobre realidade é real. Vocês a confirmaram e a tornaram real. Esse é o terreno que é perigoso, porém, porque normalmente ainda não se transcendeu o ego. Então, vocês podem passar a outra etapa além dessa,
que seria realmente fazer o vinho a partir de nada, não simplesmente convertendo os elementos, mas criando diretamente a partir do vazio. Nesse estágio, seu eu superior e você se fundiram. Uma etapa além dessa é nem sequer ter o desejo do vinho em primeiro lugar. Não ter uma necessidade ou não querer de forma alguma, sabendo que todas as coisas são integrais, completas e perfeitas como elas são. Agora vocês estão fora da polaridade. O caminho de volta para casa se torna claro. O galão de combustível. Enquanto morava na floresta do Canadá, comecei a perceber pela primeira vez essa noção de coincidência. Os anjos já tinham aparecido para minha esposa e para mim, estávamos sendo orientados pelas suas palavras. Eles nos disseram para não nos preocuparmos com dinheiro enquanto estivéssemos nesse estágio inicial com eles. Disseram que nos daria tudo o que precisássemos. Disseram que havia uma lei natural que Deus fizera para o homem. A humanidade poderia confiar que Deus lhe daria o sustento, ou a humanidade poderia depender de si mesma. Se confiasse em Deus, todo o necessário estaria sempre ao alcance. Mas se dependesse de si mesma, ele não ajudaria quando solicitado. A minha esposa estava ficando muito aborrecida comigo porque precisávamos de 1 galão de combustível para o nosso carro. Ela ficava sem gasolina várias vezes e estávamos a mais de 30 quilômetros do posto mais próximo. Ela ficava sem combustível de novo no dia anterior e precisava caminhar por vários quilômetros. Portanto, ela estava muito aborrecida comigo por não lhe comprar aquele galão. Eu continuava repetindo: "Você precisa confiar em Deus." E ela respondia: "Deus, eu preciso de 1 galão de combustível." E eu argumentava: "Você sabe que os anjos disseram que não precisávamos trabalhar neste período e que providenciariam tudo para nós. Eu sei, estamos realmente sem dinheiro, mas por favor tenha fé." Na realidade, eles nos davam tudo. Já tínhamos absolutamente tudo o que poderíamos precisar, menos 1 galão de combustível. Caminhamos até o lago próximo aonde morávamos e durante todo o caminho para o lago ela não parava de repetir: "Precisamos voltar para a cidade, precisamos parar de viver pela fé, isso é difícil demais, precisamos de dinheiro." Sentamos sobre uma pedra e admiramos a beleza do lago, cercado pelas majestosas montanhas que Deus nos dera. E ela continuava reclamando para mim, para os anjos e para Deus. Eu olhei casualmente para o lado enquanto ela falava, e logo adiante, uns 6 metros de distância, avistei 1 galão de combustível encaixado entre 2 pedras. Evidentemente, alguém recolhera um barco ali e o esquecera. Mas não se trata simplesmente de um velho galão de combustível. Devia ser o galão de combustível mais incrível do planeta. E eu nem sabia que já faziam coisas assim. Era um lindo galão vermelho, feito de latão grosso com uma alça bastante forte. Aquele galão devia custar uns $100 ou mais. Então eu falei para ela: "Espere um instante." E fui lá ver e o peguei. Voltei, sentei ao lado dela e disse: "O que me diz desse?" Ela não falou mais nada por umas 2 semanas. A pilha de dinheiro. A casinha entre as árvores em que morávamos estava localizada em um dos lugares mais lindos da terra. Ela nos fora cedida pela Igreja Católica para permanecermos o tempo que quiséssemos sem precisar pagar nada. Nós não tínhamos nada, mas tínhamos tudo, até mesmo 1 galão de gasolina. No entanto, a certa altura, como mencionei, o nosso dinheiro estava acabando. Uma vez que os anjos nos pediram para não trabalhar durante o período em que estivéssemos na floresta e apenas continuássemos com a nossa meditação, a nossa reserva de dinheiro ia se esgotando. E à medida que o dinheiro se tornava cada vez mais escasso, eu via minha esposa ficando cada vez mais nervosa. Finalmente estávamos reduzidos a $16 e sem nenhuma perspectiva de conseguir mais dinheiro. À medida que a nossa reserva de dinheiro se esvaía, eu podia ver a paciência da minha esposa esvaindo-se com ela. O medo dela aumentou. Era isso mesmo. Ela estava prestes a me deixar.
Precisávamos fazer um pagamento de uns $125 pelo nosso carro no dia seguinte ou perderíamos. Não tínhamos dinheiro e era só isso. Ela se queixou o dia inteiro e a noite inteira. Finalmente fomos para a cama. Ela rolava tanto no lado dela da cama que não conseguia dormir. Por volta da meia-noite ouvimos bater à porta. Bem, estávamos isolados no meio de uma floresta densa. Era preciso caminhar quase 7 quilômetros de estrada mais próxima para chegar à casa. E o nosso vizinho mais próximo morava a uns 3 quilômetros dali. Assim, ficamos surpresos por aquela visita no meio da noite. Levantei-me da cama, vesti o roupão e abri a porta. Parado na soleira, encontrava-se um velho amigo que eu não via por cerca de 2 anos, com um grande sorriso no rosto. Depois que entrou, ele disse: "Rapaz, andei procurando você por toda parte. Você está mesmo isolado. Está querendo se esconder de alguém ou de alguma coisa?" Respondi: "Bem, não, apenas gosto da natureza. Vem cá, o que você veio fazer aqui no meio da noite?" Bem, eu emprestara a ele um bocado de dinheiro muito tempo antes. Praticamente lhe dera aquele dinheiro e na verdade até me esquecera disso. Ele disse: "Eu estava realmente obcecado para vir aqui e lhe pagar esse dinheiro. Não conseguia pensar em outra coisa." Então ele depositou uma imensa pilha de notas de $20 sobre a mesa, num montante de $3.500. Para minha esposa e eu, vivendo naquela simplicidade, aquela quantia praticamente correspondia a $1 milhão. A segunda pilha. A minha esposa estava estupefata. Aquilo calou por cerca de 6 meses, mais ou menos. Nem uma palavra. Quando aquele dinheiro começou a minguar, a sua fé enfraqueceu. Dessa vez fomos reduzidos a apenas $12 a nosso favor, e a sua fé começou a se abalar. Ela não parava de me atormentar. Pretendia me deixar, desfazer a família e voltar para os Estados Unidos. As horas passavam, o sol se pôs e ela continuava a reclamar. Então fomos para a cama depois de um dia de discussão cansativa sobre o dinheiro e sobre ter fé em Deus. Então novamente no meio da noite ouvimos outra batida na porta. Dessa vez era outro amigo, um que era de muito tempo atrás, dos tempos de Berkeley, quando eu tinha começado a cursar a faculdade. Mal pude acreditar. Como ele conseguiu me encontrar? Ele entrou e aconteceu a mesma coisa. Só que não era tanto dessa vez, eram apenas $1.800. Mas ele disse: "Eis o dinheiro que você me deu quando eu precisava. Espero que ajude agora." A minha esposa passou pelas mesmas mudanças de antes. Primeiro ela ficou muito contente e não queixou por alguns meses. Mas quando aquele dinheiro começou a acabar, ela perdeu toda a fé. Ela simplesmente não conseguia acreditar que os anjos que apareceriam tanto para ela quanto para mim fossem capazes de fornecer-nos tudo o que precisássemos, como disseram que fariam. Ainda que tivesse demonstrado tudo isso por quase 2 anos. Quando esse dinheiro acabou, ela não aguentou e voltou para Berkeley para conseguir um emprego. Aquilo foi o começo do fim da vida espiritual dela. Em pouco tempo ela deixou de ser capaz de ver os anjos e nunca mais os viu. Então precisou depender de si mesma para viver. Conseguiu um emprego e para ela a vida voltou ao seu estado normal de antes, de os anjos aparecerem para nós. A vida tornou-se concreta e a magia desapareceu da vida dela. Os anjos nunca saíram do meu lado. Até hoje deixo o meu sustento para eles e dedico a minha energia vital a Deus. Tenho fé e confiança no invisível. Enquanto a minha fé se fortalecia a cada pilha de dinheiro, a da minha esposa enfraquecia. É como a história do copo que pode estar meio cheio ou meio vazio, dependendo de como se vê. Lembre-se dessa história, pois seremos todos testados quanto aos CIDs e às leis naturais de Deus. Durante aquele período da minha vida, eu e minha esposa testemunhamos pessoalmente muitos e muitos milagres. Víamos esses milagres acontecerem praticamente toda semana,
às vezes todos os dias por cerca de 2 anos. A maioria deles ia muito além de simplesmente alguém nos dar dinheiro. Eram casos verdadeiramente tão impossíveis que qualquer um os chamariam de milagres. Ainda assim, a grande lição para mim foi observar como um milagre pode fazer uma pessoa amar cada vez mais a Deus e outra afastar-se com medo. Os CIDs representam um grande perigo espiritual de mais de uma maneira. Não se trata apenas de o ego inflar-se e tentar usar os CIDs em nome do poder e dos ganhos pessoais, mas também de o ego começar a instilar o medo e impedir a meditação. Seja como for, ele impede o crescimento espiritual, só até o momento em que for preciso. Ninguém se perde de verdade, apenas se atrasa. 4 maneiras de programar o Merkaba. Agora que lhes apresentamos os CIDs e as possíveis armadilhas, vamos ver exatamente como o Merkaba pode ser programado. Antes de mais nada, há 4 maneiras de programar o Merkaba. Essas 4 maneiras correspondem às 4 orientações sexuais básicas, que são masculina, feminina, ambas e nenhuma. Cada uma dessas 4 orientações sexuais também tem uma polaridade. Portanto, sobre o rótulo masculino, há o masculino masculino, heterossexual masculino e o masculino feminino, homossexual masculino. Sobre a identificação feminina, existe a feminina feminina, heterossexual feminina e feminina masculina, lésbica feminina. Ambas é bissexual. E sobre essa categoria inclui-se o bissexual masculino e a bissexual feminina. Finalmente, existe a categoria nenhuma, que também tem a polaridade assexuada masculina e assexuada feminina. Essas 8 subdivisões de polaridade têm outras subdivisões, que no momento não há necessidade de desdobrarmos. As 4 maneiras de programar o Merkaba seguem essa mesma classificação sexual: masculina, feminina, ambas e nenhuma. Programação masculina. Na religião de Shiva, existem 113 estilos de meditação. Os seus seguidores acreditam que existem exatamente 113 estilos e não mais do que isso. Eles acham que não importa a maneira como se medita ou como possa ser chamada, mesmo que invente uma modalidade nova, o procedimento irá encaixar-se em um desses 113 estilos. Os primeiros 112 são masculinos e o último, o primeiro, estilo é feminino. Os estilos masculinos são procedimentos que podem ser registrados por escrito ou transmitidos oralmente para outra pessoa. As explicações exatas são possíveis e a regra é lógica. Dizem que se vocês fizerem isso, isso e isso, então podem esperar um determinado resultado. No entanto, o único estilo feminino não tem regras. Ele nunca é feito do mesmo modo 2 vezes. Poderia ser feito, mas isso não seria conhecido de antemão. Os procedimentos femininos não têm lógica segundo o estilo normal de pensamento masculino sobre as coisas. Os procedimentos mudam de acordo com os sentimentos e a intuição. É como a água nos seus percursos, seguindo o caminho que ofereça menos resistência. Assim, a programação masculina do Merkaba é muito específica e lógica. Um exemplo é o seguinte: quando comecei a ministrar o curso sobre o Merkaba trifásico no intervalo entre o curso Flor da Vida e o outro sobre a Terra e o Céu, encontrei um problema em particular. O Merkaba trifásico era um imenso campo de Merkaba com uma distância através do disco de 2,56 milhões de quilômetros. Eram necessárias 2 ou mais pessoas para criá-lo. A liberação de energia no momento em que o disco aparecia era enorme. Essa energia era captada pelos computadores militares, que enviavam 4 helicópteros pretos para investigar o novo fenômeno. Como demorassem a ir embora, eles acabavam interferindo na programação do meu curso. Os anjos me disseram para fazer 9 desses cursos, depois nunca mais. Esse curso trifásico tornou-se
uma das informações mais mal entendidas e mal usadas em todas. Cerca de 30 mestres internacionais e intocáveis sites da internet, sem pedir permissão, começaram a usar essas informações, mas ninguém sabia qual era o seu verdadeiro propósito. Pensaram que fosse para a evolução das pessoas, mas não eram. Era apenas para o despertar do espírito da Mãe Terra e para a ativação do Merkaba terrestre. Isso já foi conseguido, juntamente com o mau uso dessas informações por muitos mestres e a má orientação espiritual de muitos dos seus discípulos. Seja como for, grupos de 3 ou 4 helicópteros pretos continuaram a aparecer em todos os 6 cursos. Em menos de 15 minutos depois que o meu grupo entrava no Merkaba trifásico, os helicópteros chegavam e permaneciam por cerca de 1 ou 2 horas, usando seus instrumentos para fazer testes em nós. No 6º curso, o FBI enviou um homem que se identificou e 3 outros agentes do FBI que não se identificaram, e foi por causa da interação deles com o grupo que decidiram usar os CIDs do Merkaba para proteger o grupo de problemas subsequentes. Os anjos me deram permissão para fazer isso. Tudo o que fiz foi criar um Merkaba substituto. Expliquei toda essa ideia no fim desse capítulo, mas resumidamente, um Merkaba substituto é um campo criado por uma pessoa separado do próprio Merkaba dessa pessoa. Esse Merkaba pode permanecer em uma região estabelecida, como a sua casa ou terreno. Ele pode ter uma programação completamente separada do seu Merkaba pessoal, embora permaneça vivo através de sua energia da força vital. Esse Merkaba substituto que criei foi colocado em um local na Terra onde o curso trifásico estava acontecendo. Ele era grande o bastante para envolver toda a área, de modo que quando o grupo entrou no trifásico e minha programação masculina especial o protegia dos helicópteros pretos. A programação masculina que usei era simples. Ela simplesmente estabelecia que a área interna dentro do Merkaba e os efeitos externos do Merkaba seriam invisíveis e indetectáveis por qualquer pessoa, e assim foi. Quando o grupo criou seu Merkaba trifásico pela primeira vez em 7 cursos, nenhum helicóptero preto apareceu. Eles não conseguiam mais nos ver. Era simples assim, e conforme devem ter notado, foi o mesmo método que interrompeu as alterações elétricas. Entretanto, cometemos um erro humano, e isso demonstra os problemas da programação masculina. Esse mesmo grupo, no último dia do curso, decidiu que queria ir a Sedona, distante uns 90 quilômetros, para fazer a última parte do grupo. Na viagem para esse lugar, ficamos fora do Merkaba substituto com a programação invisível e indetectável, e todos nós esquecemos disso. Estávamos a quilômetros de distância dentro da floresta, sem ninguém em volta, mas cerca de 15 minutos depois de o grupo fazer surgir o Merkaba trifásico, 6 helicópteros pretos chegaram e não foram embora. Eles simplesmente continuavam pairando à nossa volta como moscas por quase 1 hora. Nos últimos 2 cursos trifásicos, usamos a programação invisível e indetectável e ficamos dentro desse Merkaba. Nenhum helicóptero de nenhuma cor apareceu para nos incomodar. Essa é a natureza da programação masculina, a necessidade de ser específica. Não estou aqui para dizer-lhes o que fazer ou sobre o que programar o seu Merkaba. Estou aqui apenas para dizer-lhes. O resto depende de cada um e do seu eu superior. Mas quando falamos sobre a cura pessoal e dos outros, ou sobre a cura do meio ambiente, por exemplo, essas informações começam a fazer mais sentido. Programação feminina. Como acabamos de dizer, a programação feminina não tem lógica. Qualquer homem em um relacionamento com a maioria das mulheres sabem exatamente o que eu estou querendo dizer. Estou brincando, entre parênteses. A programação feminina não tem forma definida e seria difícil até dar um exemplo, mas vou tentar.
Pensando em proteção psíquica, pode-se chegar a muitas ideias de programação masculina sobre como fazê-lo. Por exemplo, refletir a energia psíquica de volta para sua origem ou para dentro da Terra, ou transformá-la de negativa em positiva. Existem muitas e muitas maneiras masculinas de fazer isso. No entanto, uma mulher faria algo como programar o seu Merkaba para escolher qualquer possibilidade possível que seja adequada sem ser específica. Em outras palavras, todas as possibilidades. Portanto, ela não fazia ideia de como o Merkaba vai reagir a um ataque psíquico, mas ele responderá e o fará sempre com sucesso. Outra maneira é deixar o seu destino nas mãos de Deus. É muito parecido com isso, com exceção de que ela admita a possibilidade de que possa significar que o ataque psíquico pareça estar funcionando. Lembrem-se, até mesmo a ideia de um ataque psíquico se enquadra na área da polaridade. É pensar em um nós e em um neles. Programação ambos. Essa é bem simples de explicar. É um espírito em um corpo masculino ou feminino que usa os dois estilos ao mesmo tempo. Ele vai conduzir um programa feminino para o que quer que esteja fazendo e ao mesmo tempo vai fazer um programa masculino para alcançar um determinado propósito. Programação nenhum. A ideia de não programar nenhuma coisa nem outra é paradoxal. Uma pessoa que é nem um nem outro, extremamente rara na Terra, mas importante no cosmos, não faz programa nenhum. São pessoas que estão fora da polaridade e não reagem a ela. Até mesmo a ideia taoísta de que a nudez é a melhor defesa jamais lhe passaria pelo pensamento. Elas veem a vida e a realidade de uma perspectiva completamente diferente, que seria quase inimaginável para nós. Uma vez que quase nenhuma pessoa, nenhuma coisa nem outra existe na Terra, faz pouco sentido discutir esse tipo de pessoa. Além do mais, se vocês fossem esse tipo de pessoa, não precisariam deste trabalho, já estariam vivendo o caminho. O Merkaba substituto. Como dissemos, o Merkaba substituto é um campo Merkaba vivo, separado do Merkaba que se encontra ao redor da pessoa que o cria. É um campo de Merkaba que parece em uma área fixa, como a sua casa ou terreno. Ela pode ter uma programação totalmente separada do seu Merkaba pessoal, embora permaneça vivo, apenas por intermédio da sua energia de força vital. É simples criá-lo. 1. Escolha um ponto onde ficará o tubo respiratório. 2. Defina onde serão os limites externos do Merkaba. Em outras palavras, onde terminará o raio do disco. Por exemplo, a borda da sua propriedade. O tamanho desse Merkaba substituto pode ser muito grande. Ainda estamos fazendo experimentos nesse campo. No momento, temos um com 367 quilômetros de diâmetro que está ajudando o meio ambiente da região onde eu moro. Precisei de vários anos para aprender a usar um deste tamanho. 3. Não se preocupem com o sexo do Merkaba ou para que lado os tetaedros estão voltados. Funcionará de qualquer maneira. 4. O tamanho dos tetaedros irá ajustar-se automaticamente às dimensões que vocês estabeleceram para o disco, portanto não precisam pensar nisso também. 5. Quando fizerem a sua meditação pessoal com o seu Merkaba, vejam a mesma coisa acontecendo com o seu novo Merkaba substituto. Em cada etapa da meditação de 1 a 17, vejam acontecer com seu substituto o mesmo que acontece com o seu próprio. 6. Deve lembrar-se do seu Merkaba substituto todos os dias, assim como devem lembrar-se do seu Merkaba pessoal. Isso significa que todos os dias, quando fizerem a sua meditação do Merkaba, verão a mesma coisa acontecendo com seu substituto, passo a passo, respiração a respiração. Quando o disco aparecer no seu Merkaba pessoal, então o disco do substituto também aparece. 7. Vocês podem ter mais de um substituto, mas isso se torna complexo.
uma vez que devem lembrar-se deles para lhes dar energia. 8. Programem o seu novo substituto para que quer que estabeleçam imediatamente depois de terminá-los. Depois de programar, este permanecerá assim enquanto não se removerem. Um último pensamento. Se tiverem um Merkaba permanente, então descobrirão que podem criar um Merkaba instantaneamente, com uma única respiração. E ele requer menos atenção para manter-se vivo. Conclusão. Discutimos os assuntos dos Siddhis e algumas das armadilhas da meditação mais elevada com o Merkaba. Entretanto, não discutimos o verdadeiro propósito de meditar dentro do Merkaba. Diremos novamente que é por meio do contato direto com seu eu superior que vocês percebem que realmente são a realização pessoal. Essa percepção básica é o começo de toda a meditação, que leva a cumprir o seu propósito de existir. Discutiremos isso em outro capítulo. No próximo vídeo entraremos no capítulo 15, Amor e Cura. Amor é criação.